O Porto caiu da Taça de Portugal e o treinador está a ser fortemente contestado. No tema do dia desta segunda-feira, o chefe de relação do 00, Pedro Jorge da Cunha, desenha o quadro atual no mundo azul e branco com as respostas possíveis para tantas dúvidas. Pedro, bom dia. Bom dia, Diogo. É inevitável, não é? A crise Sim. no Porto instalou-se agora de forma mais saliente em Moreira de Cónegos. É possível resistir a 3 derrotas seguidas? Bom dia, disseste muito bem na tua introdução as respostas possíveis tentaremos dar, porque nesta altura acredito que nem na SAD do Porto elas existam de forma contundente. Bem, é possível, sim, o histórico diz-nos que sim. Normalmente um treinador no Porto não é despedido apenas, e este apenas vai muito carregado de aspas, por perder 3 jogos seguidos, embora neste caso muito concreto haja aqui mais do que apenas o resultado. Há sintomas graves, que me parecem graves e sérios a rodearem a equipa. Mas, olhando um bocadinho para o histórico, e acho também importante termos memória, a última vez que isto aconteceu foi com o Osvaldo Ferreira na época 2008-2009, e antes disso, curiosamente, o Bobby Robson em 95-96 e o José Mourinho em 2001-2002 também passaram por 3 derrotas consecutivas enquanto treinadores do Porto. Falta acrescentar aqui nesta lista, nos últimos 40 anos, o nome de José Couceiro, destes 4, o menos unânime, diria assim. A verdade é que Robson e Mourinho perderam contra o Sporting e Real Madrid 2 vezes, nestas 3 derrotas, portanto é diferente do que agora o Vítor Bruno com o Lazio, com o Benfica e com o Moreirense. Como eu te dizia há bocadinho, e a quem nos ouve, não é só o perder, não são só as 3 derrotas. Há aqui sintomas que, para quem está de fora, e digo sempre isto porque nós não sabemos como é que é a relação do Vítor Bruno com o plantel, se é boa ou se é má, não sei como é que é a qualidade de treino, por exemplo, também é uma coisa que conta muito para quem toma a decisão de prescindir ou não de uma equipa técnica, mas para quem está de fora, houve alguns sintomas, alguns sinais que me deixaram preocupado se me colocar na pele de um adepto azul e branco, portista, que foi no final do jogo, depois de Vítor Bruno ter dado e muito bem o peito às balas, a avançar em direção aos adeptos e dar a cara, depois foi a fragilidade que eu encontrei em alguns jogadores. As lágrimas do Samu, do Diogo Costa, do Zé Pedro e do PP, e depois o grupo partido. Ficaram 7 ou 8 para trás, o resto foi para o balneário, sem se perceber muito bem quem liderava aquilo. Diogo Costa, que não jogou ontem, não me parece ser o típico líder do balneário, não me parece ser aquele jogador que influencia quem o rodeia. Faltará aqui um Pep, e aí foi uma decisão do André Vilas-Boas e da sua administração não continuar com o Pep. Faltará, se calhar, um Otávio, por exemplo, que era um jogador que também mexia muito com quem o rodeava. Falta claramente um elemento destes no balneário do Porto. Vítor Bruno tem falado do Ivar Marcano, mas o Ivar Marcano para já não joga, nem está no banco. Já tem 37 anos, portanto também duvido que o volte a fazer, de forma pelo menos regular. E depois, por aquilo que me vão passando, é um tipo mais reservado, mais tímido, que não dá um berro, portanto gosta mais de liderar pelo exemplo, pelo silêncio. Não é a mesma coisa. Portanto, além das 3 derrotas, há este sintoma de aparente falta de liderança no plantel, de um jogador que seja um pilar emocional da equipa, e a equipa emocionalmente está de rastros. E depois, pegando também nisso, desportivamente, o que é que tem faltado também ao Porto, ou seja, a nível desportivo? Nós falávamos antes de começar a gravar até que há alguns erros que são um bocadinho inexplicáveis para quem está de fora, a este nível, num clube com a exigência máxima do Porto, que é um monstro do futebol mundial. Não é possível estar a ver alguns erros como aqueles que têm ocorrido nos últimos jogos. A equipa defende muito mal, mas vou tentar um bocadinho mais longe, não é só dizer que a equipa defende muito mal. Em Roma, com uma exibição até razoável, a equipa empatada 1-1, que é um resultado também interessante. Mesmo a acabar o jogo, nos descontos, há um cruzamento na direita, o André Franco não faz a aproximação, eu falei sobre isto aqui na altura, e os centrais defendem muito mal aquela a bola aérea, o Pedrito Rodrigues faz o golo. Moreira de Cónegos, primeira parte, com o Porto a jogar novamente razoavelmente, pelo menos a mandar no jogo, já podia ter marcado mais, além do golo do PP, podia ter feito mais 1 ou 2 golos. É inconcebível a forma como o Porto sofre aquele golo. A bola entra no lateral esquerdo do Moreirense, o Frimpong, e eu conto 3 segundos
entre o tempo da recepção e o tempo do cruzamento. O Frimpong recebeu a bola, dá 2 passos, levanta a cabeça e não há ninguém a fazer a aproximação. Não sei se era o Fábio Vieira que tinha essa responsabilidade, não sei, aquilo que o Vítor Bruno também pediu. A verdade é que não é possível a este nível, que é um nível de elite, um jogador estar completamente à vontade, executar sem qualquer tipo de aperto, o cruzamento é feito e depois, mesmo com este tempo todo, os centrais do Porto não conseguem adivinhar onde é que a bola vai cair e qual é que é o alvo que deve ser a sua marcação, que era claramente o ponta de lança Luís Azué. Há 4 homens do Moreirense para 4 homens do Porto na zona em que a bola cai e mais uma vez ficou evidente a fragilidade gigante dos centrais do Porto no jogo aéreo. Neumann Pérez tem muito valor, Tiago Jaló tem muito valor, mas é raro encontrar este nível. Não me lembro, sinceramente, 2 centrais que são claramente muito limitados no jogo aéreo, não ganham um lance de cabeça. Portanto, não é possível. Perante tudo isto, depois podemos falar também no processo ofensivo, enfim, o Porto depois de sofrer 2-1, por exemplo, não consegue fazer cócegas à baliza de Moreirense, também é inaceitável. Na segunda parte, a segunda parte é muito fraca do Porto ontem, muito pobre. Há um lance que o Dani Namazo se isola, 3-2, 3 avançados do Porto para 2 centrais do Moreirense. Os centrais, o Moreirense, o Marcelo e o Maracás, conseguem aguentar, conseguem controlar o posicionamento. E o Dani Namazo pode servir o Fábio Vieira, ou pelo menos fazer o golo, a tiro ao lado, quando tem que decidir ali muito melhor. E se me permites também, Claro, um sinal também de instabilidade talvez seja o facto de Vítor Bruno não conseguir ainda definir um 11, não é? Sim. De jogo para jogo tem sido uma constante as mudanças no 11. Também tem tido influência, não é? Sim, claro que sim, claro que sim. Nós já sabemos uma coisa, quando as coisas correm mal, parece que há aqui um contágio por lá está, devido a essa onda negativa, há aqui um contágio e mesmo aqueles que atravessam um bom momento acabam por depois irem caindo. Mas a verdade é que a equipa, parece-me que ele tem tentado dar alguma estabilidade nas opções que faz na defesa, tem alternado mais no lado direito, entre o Martim e o João Mário. No meio campo há 2 homens que jogam sempre, o Nico Gonzalez e o Alan Varela. O terceiro homem tem mudado bastante. Ontem foi o Dani Namazo, que fez a posição de segundo avançado, já jogou lá o Eustáquio também, inicialmente jogava o Vasco, que desapareceu completamente das opções, também de uma forma um bocadinho estranha para quem está de fora, eu digo sempre isto. Portanto, concordo com o que estás a dizer, acho que tem mexido aqui e ali em posições que pedem mais alguma estabilidade. Eu há pouco até comentava contigo que o Alan Varela tem estado muito abaixo do que era normal na época passada, mas a verdade é que provavelmente também está a ser um bocadinho engolido nesta fragilidade competitiva que às vezes me parece muito de falta de concentração, falta de convicção naquilo que se está a fazer. Claro que a equipa tem tido bons momentos. Aliás, na fase inicial, depois da Supertaça, o Porto tem ali algumas vitórias em que mostra uma riqueza de processos que não evidenciava com o antecessor do Vítor Bruno, o Sérgio Conceição. Depois, naquela fase em que vai golear à Vila das Aves e goleia em casa ao Estoril, parece que a equipa está novamente a crescer e depois agora entra nesta fase muito, muito pobre e obviamente todos os olhares estão colocados em Vítor Bruno. Portanto, falando apenas sobre futebol, há aqui mais coisas, mas diria que estes são os principais problemas que eu tenho identificado. Claro, a resposta agora tem que ser praticamente imediata. Que ciclo é que se seguem para os Dragões? Até ao Natal o Porto vai ter 6 jogos e não são jogos simples, principalmente para uma equipa que está de facto muito longe do seu potencial, porque o plantel é bom, mas não está a conseguir colocar no relevado aquilo que pode jogar. Próximo jogo, quinta-feira, Anderlecht, Liga Europa. O Anderlecht que vem agora de uma goleada em casa 6-0 para a Liga Belga, parece uma equipa que está com saúde mental e saúde física. O Porto não pode perder em Bruxelas, senão começa a colocar em causa a própria permanência na Liga Europa. Depois recebe o Casa Pia, vai a Famalicão, outro jogo também teoricamente complicado. Recebe o Midtjylland, da Dinamarca, também para a Liga Europa. Recebe o Estrela Amadora e fecha este ciclo de 6 jogos até ao Natal, portanto menos de um mês, novamente com uma visita ao Moreirense para o campeonato. São 6 jogos fundamentais, obviamente, e vamos lá ver o que é que a direção de André Vilas-Boas vai decidir, porque a qualquer momento pode haver uma decisão contrária
à continuidade de Vítor Bruno. Pegando exatamente por aí para Vilas Boas, demitir Vítor Bruno seria assumir um erro? Julgo que sim, porque, Diogo, estamos a falar provavelmente da primeira grande decisão desportiva do André Vilas Boas desde que chegou à presidência do Futebol Clube Porto. A escolha de Vítor Bruno foi, pelo menos para quem está de fora, insisto nesta perspectiva, não terá sido simples, porque não era um nome óbvio, mas era um nome muito bem visto mesmo na estrutura anterior. O Vítor Bruno, quando falava, sempre que o Sérgio Conceição estava castigado, e foram várias vezes, como nós sabemos, transparecia, lá está, a lucidez, clareza no discurso, ideias muito interessantes. No trabalho diário era muito influente, era claramente o braço direito do Sérgio Conceição e provavelmente a figura mais relevante no trabalho diário, que seria obviamente orquestrado pelo treinador principal. E portanto, André Vilas Boas, acreditando eu também que perante alguma fragilidade financeira que encontrou no clube, total fragilidade financeira, achou que Vítor Bruno seria uma solução interessante, que estava em casa e que implicava um investimento muito inferior ao que seria exigível por um treinador que estivesse fora. E vale a pena dizer que Vítor Bruno ganha muito menos dinheiro do que ganhava Sérgio Conceição. A verdade é que para André Vilas Boas agora assumir um despedimento numa fase importante da temporada seria claramente assumir que essa primeira opção, grande opção desportiva que tomou ainda em julho, julgo eu, teria sido um erro. E a contestação que se viu ontem, foi uma das imagens mais mediáticas, foi justa? Ao André Vilas Boas, sim, neste caso, sim. Precisamente. Eu dividiria essa contestação em dois momentos. Portanto, no estádio eu percebo perfeitamente. Num dia de muita chuva até, e depois numa primeira parte até interessante, a segunda parte foi muito má. Não sei quantos esportistas estariam em Moreira de Cónegos, mas estavam largos milhares, e portanto eu percebo perfeitamente a frustração da terceira derrota seguida, do adeus à Taça de Portugal, que o Porto ganhava já há 3 anos seguidos, e portanto aquela contestação no estádio eu acho que é perfeitamente normal. Acho que não ultrapassou aquilo que é o aceitável, o que é razoável, e portanto aí eu diria que foi uma contestação perfeitamente correta e até expectável perante aquilo que tínhamos visto. Depois, aquilo que se passou à porta do estádio já me pareceu um bocadinho mais despropositado, até um bocadinho já a roçar a violência, pelo menos devido ao arremesso das tochas e enfim. E depois naqueles cânticos por Pinto da Costa, naquelas bocas de André Vilas Boas, que é chamado traidor, completamente desajustado. Estamos a falar ali de uma franja talvez de 50 adeptos, que não representam, obviamente, a esmagadora maioria dos sócios do Futebol Clube Porto. Uma coisa é o André Vilas Boas, nesta altura, decidir despedir ou não o Vítor Bruno, outra coisa é tudo aquilo que esta direção em 7 meses já foi capaz de fazer. Muito rapidamente, haverá mais coisas, mas eu fiz aqui uma pequena lista das pequenas vitórias que o André Vilas Boas e a sua administração já consumaram nos últimos 7 meses. O portal de transparência foi um passo fundamental na sua relação com os sócios, muito mais aberta, contrariando a opacidade que havia claramente na administração de Jorge Nuno Pinto da Costa. Transformação digital do clube. Hoje, quem quer ser sócio, quem quer comprar bilhetes, quem quer pagar cotas, é muito mais simples do que era anteriormente. O Centro de Alto Rendimento em Gaia, André Vilas Boas anunciou na Assembleia Geral, vai avançar rapidamente nos terrenos próximos ao Olival. Auditoria forense, à partida, estará completa e vai ser apresentada em dezembro. Construção do plantel. Nós próprios falávamos há pouco que ninguém esperava, em junho e em julho, que o André Vilas Boas fosse capaz de oferecer um plantel tão bom ao treinador como ele ofereceu. Nesta altura, eu olho para este plantel do Porto, é verdade que perdeu o Pepe, tinha perdido já o Otávio há 2 anos, perdeu o Evanilson e o Taremi, os avançados que tinham feito as últimas 4 épocas, mas olhando posição a posição, o Porto este ano tem um plantel de grande qualidade, mesmo no eixo central. O Tiago Jaló e o Neon Pérez são centrais que chegam de clubes grandes, já com um passado muito interessante e com qualidade. Agora, claramente, tem uma limitação que lhes é comum, que tem a ver com, lá está, com essa incapacidade no jogo aéreo. Mas avançando,
A renegociação da dívida foi fundamental. Vai permitir um encaixe de 115 milhões de euros, que vão ser pagos num prazo muito alargado. Isto vai permitir com que a direção tome decisões desportivas e não só com alguma liberdade, coisa que seria impensável sem esta injeção. O novo protocolo com a CLAC, fundamental. Havia uma relação promíscua entre a administração de Pinto da Costa e a CLAC Super Dragões. Férias, a bilhética mais do que discutível, enfim. Havia aqui uma priorização destes sócios do Porto que faziam parte da CLAC em detrimento do sócio comum. Algo que acabou com a entrada de André Vilas-Boas, no meu entender, muito bem. E depois, obviamente, a criação da equipa feminina, que está a competir na terceira nacional, a equipa de futsal, que já tem também camadas jovens. Portanto, em 7 meses, o trabalho desta direção tem sido, diria mesmo, afirmava, fabuloso perante tantas limitações que tinha. Agora, nós já sabemos uma coisa. O futebol é um mundo terrivelmente irracional. O adepto do Porto comum preocupa-se sobretudo com os resultados da equipa de futebol. E se o Porto não ganhar, tudo isto, toda esta lista que eu citei anteriormente, acaba por ser secundarizado. Agora, respondendo à tua questão, nesta altura parece-me que a contestação a André Vilas-Boas, com palavras como traidor e cânticos alusivos a Pinto da Costa, são profundamente desajustados, injustos e acredito que realizados apenas por alguns saudosistas da direção anterior, provavelmente gente que perdeu alguns privilégios no clube. Obrigado, Pedro. A crise no Porto foi então o tema do dia desta segunda-feira. Para ouvir mais sobre a crise e o futuro de Vítor Bruno, pode assistir ao podcast Ataque Rápido esta segunda-feira.